Para você entrar, era R$ 990. Imagina, R$ 990 em 2004. Era muita grana, irmão. Não queria perder esse seguro, coloquei o Emaús no nome dela. E por que Emaús? Eu preciso entender que existe uma voz que me guia. E eu entendo isso. Eu chamo isso de voz de Deus, outras pessoas vão chamar de consciência universal, outros vão chamar de Buda, outros vão chamar de qualquer coisa. Eu falo que isso foi Deus. E ele falava pra mim assim, cara, não é isso que eu quero pra você. Falei, como assim não é isso? Tom, o que tu fazia antes de começar a marca? Como que surgiu a ideia de empreender, abrir uma marca de roupa e do nicho cristão? Legal, legal, legal. Antes de tudo, muito obrigado, viu, irmão? Eu admiro muito o seu trabalho. Vou falar pra você, é uma baita honra estar aqui com você. Bacana. Obrigado mesmo, de coração. Eu nunca imaginei estar sentado em mesa nenhuma, desde nenhuma data, enfim. Porque a gente não cria projeções na nossa vida. A gente vai vivendo e vai abraçando aquilo que Deus coloca pra gente viver, entender, etc. Assim é a minha vida desde 2004, que foi quando eu comecei. Um vizinho nosso trabalhava com imã de geladeira e ele desenhava as coisas, estampava, e aquele cheiro de tinta, solvente, tudo, batia lá no nosso quintal. Aí eu sempre fui muito doido, né? Mano, que cheiro bom é esse de solvente, de gasolina? Vou lá ver. E aí eu fui ver, mano, como que se faz esse trabalho? Você estampa o plástico e tal? Assim. E eu me apaixonei pelo universo de estamparia. Naquele caso, naquela época, ele usava tinta com base solvente, tinta vinílica, e ele me mostrou uma série de desenhos que ele já fazia para marcas de surf e skate. Na época você tinha Red Bull, a Bad Boy, você tinha Nose, mano, você tinha muita coisa naquela época. E eu comecei a estudar com ele ali, ele me mostrou uns caminhos e falou, vai lá pra Rua do Brás com essa pasta, e aí você vai mostrando pro pessoal, pros lojistas. Na época eu tinha 16 para 17, e aí começou essa brincadeira, eu vendendo os desenhos que ele fazia. Depois, tipo, sei lá, coisa de 3, 4 meses, eu já tava desenhando. Quando eu fui da FEL, eu já tava fazendo uma estamparia, já tava desenhando, separando cor, e aí, nisso aí, começou a carreira nessa história. Nessa mesma época, eu tava terminando o colégio, e eu não tinha uma noção da continuidade ao meu estudo. E aí enquanto eu tô nessa história de Brás, Bom Retiro, eu conheço um estúdio lá chamado Cria Moda. Eu posso dizer que minha carreira dentro dessa história começou aí mesmo, dentro desse escritório, lá no Bom Retiro na época. Eu lembro que eu acordava todo dia, era meio que 6 horas, pegava o trem lotado lá de Ferraz de Vasconcelos e até a Luz, Bom Retiro. Que é longe, né? É um pouquinho longe. Nossa, isso aí é um dos motivos. Lá na frente você me cobra por que eu parei, por que eu empreendi, porque essa história tem um pé ali. Dali, eu comecei a entender, mano, o que eu vou fazer da minha vida? E aí eu fui procurar cursos, né, na área que eu já tava atuando já. E aí eu encontrei o curso de design da Belas Artes. Aí eu falei, cara, como que eu vou entrar nesse trem aqui, cara? É uma bala, mano. Na época, 2004, pra você entrar, era R$ 990. Imagina, R$ 990 em 2004. Era muita grana, irmão. E eu falei, eu quero entrar nessa história. Mas aí eu conversei com meu patrão, que era o Daniel, na época. Meu pai me deu uma moral, então eu entrei nessa história. Eu não fui por ProUni, por Enem, por nada. Eu fui sempre... Tudo que eu faço, eu sempre fui muito de cabeça, sabe? Comecei a estudar, então eu saía do Bom Retiro, ia pra Vila Mariana, vira e mexe eu pegava penúltimo, último trem, então eu chegava em casa, era meio que 1h30, 2 horas da manhã, pra acordar às 6 do outro dia. Caramba. Então era uma vida bem agradável, assim, né? Era bem legal. Eu tinha pique pra isso. Eu falar, você faz hoje isso? Você tá maluco, velho, que não brinca comigo não, cara. Na época eu tinha o quê? 18 pra 19? 17 pra 18, mais ou menos. 20 anos atrás. E aí, nessa história, eu formei em 2009. Aí comecei a trabalhar em agência de comunicação, cenografia, moda, música, videoclipe. Trabalhei com fotografia, enfim, tudo que é da área de comunicação, eu já fiz. Tudo. E aí, em 2012, eu tô passando por meu último trabalho, que foi na Itautec. Era o braço de tecnologia do Itaú. Uhum. Faz os ATMs. Nossa, meu primeiro notebook... que eu trabalhei com a minha marca, comprei um notebook pra criar minha marca, foi um Itautec, cara. Lembra dos Era bom pra caramba, gigante, assim? Eu fazia, tipo, toda a parte de marketing, de divulgação deles. E nisso, como meu perfil era muito de agência de comunicação, eu não conseguia me encaixar no perfil como corporativo da história. Uhum. Deu 9 meses e fui embora. Mas esses 9 meses foram muito bons, que eu comecei a ter noção do que é essa parte burocrática do empreendedorismo. Porque pra mim, você pode perceber que todo criativo, ele só quer criar. Mas ele não quer saber de quanto custa a hora dele, quanto ele vende, e isso aí é o mal, porque ele não vai ter essa noção. Ele vai ter essa noção quando ele... Putz, por que minha conta tá negativa? Ou por que eu não consegui pagar tal conta? Enfim, passou 2012, essa época eu falo, agora eu vou empreender. Por que eu
quis empreender porque eu estava cansado de pegar o trem lotado. Era só isso. Eu só queria trabalhar em casa. 2012. Nessa época, tinha casado e a minha filha estava nascendo. E eu falei, então, você não vai arrumar um emprego? Não, não vou. Eu vou trabalhar aqui em casa. Vou acompanhar o crescimento da minha filha. Olha que doideira. Eu quis empreender para justamente ficar perto da minha filha, para não pegar trem lotado e para dar o suporte à minha esposa. Olha que doido, o motivo que eu não quis empreender para ficar rico, para ter dinheiro, nada. Eu só queria estar perto da minha família. Era só isso. E o motivo que eu encontrei mais próximo disso foi empreender. Mas eu tenho para mim que Tom, eu preciso entender que existe uma voz que me guia. E eu entendo isso. Eu chamo isso de voz de Deus, outras pessoas vão chamar de consciência universal, outros vão chamar de Buda, outros vão chamar de qualquer coisa. Eu falo que isso foi Deus. E ele falava para mim assim, cara, não é isso que eu quero para você. Eu falei, como assim? Não é isso. Passou-se um tempo, em 2010, mais ou menos, enquanto eu trabalhava em uma agência, eu conheci um missionário chamado Lucas. Hoje o Lucas está na Mongólia. Eu fiz algumas camisetas para ele. Nessa época eu dava essas camisetas para ele levantar um sustento dele. Ele vendia, me passava um pedaço para eu poder replicar essa história e levantar recursos para ele. E assim nasceu uma brincadeira. Não tinha nome, não tinha nada. E aí, em 2012, eu falei, olha, eu quero você lá no projeto das camisetas, eu quero isso para você. Foca nisso, foca nisso. Mas eu não quis. Eu quis seguir o meu próprio caminho. Eu quis criar da minha maneira. Então aí eu fui lá e criei um site chamado tomdias.com. Nesse site, o que eu fazia lá? Eu prestava serviços de design gráfico. Eu queria criar capa de disco, site, folheto, cartaz, pôster. Desenrolava muito bem. Mas eu não tinha noção de quanto dinheiro entrava, o quanto saía, como aquilo me alimentava, e Deus falando pra mim, cara, não é isso que eu quero pra você, velho, não é isso, não é isso. Não, tá bom, Deus, eu vou montar a marca, o Emaús, e vou colocar o nome da minha esposa. Por que eu fiz isso? Porque na época, quando eu saí do Itaú, da Itautec, em 2012, eu não queria perder o seguro-desemprego. Olha a mentalidade. Nossa, enfim, não nada contra você que adora o seguro-desemprego, mas transição, tem algo muito maior que qualquer seguro que você pode ter. Presta atenção no que eu tô te falando. Não queria perder esse seguro, coloquei o Emaús no nome dela. E por que Emaús? Quando Jesus, ele morre e ele ressuscita, ele percorre algumas vilas. Entre essas vilas, ele encontra dois rapazes que estão indo embora para sua cidade de destino, que era a cidade de Emaús. Eu costumo contar essa história da certa maneira. Esses dois caras estavam indo embora e do nada chega um cara lá e esse cara começa a trocar ideia com esses dois brother, falou, e aí, o que tá acontecendo? Por que vocês estão tristes? Cara, o que acontece é que a gente seguiu um maluco lá em Jerusalém, em Nazaré e tal, não sei o quê. Ele falou que ia fazer as coisas, que ia morrer e ressuscitar no terceiro dia. Nós aqui, ele não morreu, ele morreu, mas não ressuscitou até agora. O que nós faz? Nós estamos indo embora. Ah, é? Vocês estão indo embora? E esses dois caras foram falando tão mal de Jesus o caminho todo. Tanto é que Jesus, que esse cara destaca deles dois. Quando eles chegam para entrar da cidade, eles estão com fome. Na verdade, eles desceram 11, 12 quilômetros de Jerusalém até Emaús. E aí, quando esse cara chega, eles sentam na mesa, um em cada lado. Chega, sei lá, um pão, um macarrão, alguma coisa. Esse cara que acompanhou eles, pega esse pão, levanta para cima e fala, Senhor, graças te dou. Prum, e rasga. Esse cara desaparece. Quando eu conto essa história para as pessoas, eu não menciono o nome de Jesus nela. Eu menciono esse cara. Porque o Jesus que eu vou pregar é o Jesus, não o Jesus da religião, mas é o Jesus que realmente ele salva, cura, liberta, transforma vidas. E por isso que tem o nome Emaús, que é o lugar de encontro. Quando Jesus ele desce com aqueles dois caras, eles vão ter um encontro com ele. Esses dois caras veem aquilo, veem o rasgado pão e eles falam um pro outro, brother, não era Jesus que estava aqui, não ardia no meu coração e no seu... Vão voltar para Jerusalém agora. E eles pegam e voltam. E ele encontra os outros discípulos e a história persiste. Mas o Emaús é o lugar onde você vai ter um encontro com Deus. Por isso que é o lance missionário. Porque quando o missionário está lá pensando que Jesus abandonou ele e tal, não sei o quê, ele vai lá e do nada acontece alguma coisa, cai um pix na conta dele, acontece uma bênção, alguma coisa, e ele fala, bom, Deus não me abandonou. Da mesma maneira, somos nós. Quando você pensa que vai dar um baita de um big, de um trouble, um problemaço, Deus fala, calma, filho, vai em paz que eu tô com você. Você não precisa ficar ansioso, preocupado com nada. Eu cuido de tudo. Hoje, o dia de hoje, vamos dizer o dia de hoje. Minha mãe está no hospital, eu tô com um probleminha na empresa
eu tenho um curso para fazer amanhã, enfim, aquilo que eu posso controlar, eu controlo. Eu estou aqui dando minha atenção para você. Mas as coisas que estão fora do meu controle, o Papai do Céu controla por mim. Eu não tenho como ter controle disso. Então, por isso que é o nome Emaús, que é o lugar de encontro.